Tá, então, na última aula foi falado sobre os recursos instrucionais, né? O que são esses recursos instrucionais? Como o nome já está dizendo, né? São os recursos que a gente vai usar para instrução, né? Para ali o ensino-aprendizagem, né? E aí, temos os recursos tradicionais e temos os recursos mais modernos, né? Tecnológicos, tá bom? Exemplos aí. O próprio quadro, né? O quadro é um recurso que a gente usa para transmitir lá, né, os conceitos. O livro é um recurso, né? Os experimentos que a gente pode fazer também, né? Utilizar um vídeo, fazer uma simulação digital, né, no computador. Tudo isso são exemplos de recursos instrucionais, né, que vão facilitar, né, aí o ensino, aprendizagem, né? Beleza. E aí, vamos pegar esse gancho, né, para falar agora sobre dois desses recursos. Primeiro, vamos falar sobre a possibilidade de nós termos experimentos, né, na discussão do conteúdo, tá bom? Deixa eu projetar aqui. Tá, então tá aí. Nós podemos usar experimentos, né, para melhorar aí o ensino-aprendizagem, né? Beleza. E aí, podemos ter o que nós chamamos de aula experimental, né? E ainda ter diferentes tipos de laboratório, né? Ok? Aqui na figura tem um laser, esse aqui, com certeza, nós não temos esse laboratório aqui, né? Eu acho que talvez aqui na Universidade Federal Teresina tenha. Beleza, então vamos lá. Nesse slide aqui, nessa discussão que eu quero fazer com vocês, vamos aqui tentar compreender o papel das aulas experimentais, né? E também ali ver diferentes tipos de laboratório, tá bom? E aí nós vamos tentar diferenciar o que que é uma aula experimental do que é uma aula prática, né? Tá bom? Vamos conceituar como duas coisas com pequenas diferenças, né? E aí vamos identificar os tipos de laboratório, né? Que a gente pode utilizar aí no ambiente escolar. E relacionar as estratégias, né? De cada laboratório no ensino-aprendizagem, né? Beleza? É isso, a gente pode falar das vantagens, limitações, né? Desafios. Beleza? Então, vamos lá. Definição de uma aula experimental, né? O ensino experimental é uma abordagem metodológica, ou seja, é uma espécie de método, né? Que utiliza atividades práticas, né? Ou seja, prática no sentido de oposição a teórico, né? Não é só teórico, você vai lá e pratica alguma coisa com as próprias mãos, né? Beleza. Realizando experiências ou experimentos para favorecer a aprendizagem dos conceitos físicos. Beleza? Olha aí as principais funções: tornar os conteúdos mais concretos, né? Tirar aqueles conteúdos lá do mundo das ideias, trazer para o dia a dia, né? Para a nossa vida mesmo cotidiana, relacionar a teoria com a prática, né? Aquilo que é visto em sala de aula, no livro, trazendo para a vida real, né? Desenvolver habilidades, né? Quando o aluno se coloca lá no experimento, né? Como um método científico, né? De investigação, desenvolve as habilidades investigativas, tá? E também estimula a curiosidade científica, né? De descoberta, né, do funcionamento dos mecanismos por trás, né? Dos fenômenos da natureza. Beleza, e aí, quando o aluno tem essa curiosidade, né, tem a habilidade de investigação, favorece a sua autonomia e o seu pensamento crítico, né, que ele pode fazer uma investigação, né, e investigar por conta própria os fatos, né, os fenômenos. Muito bem.
E aí, vamos tentar aqui diferenciar a aula prática de aula experimental, né? O que que seria uma aula prática? Seria uma execução de uma atividade seguindo um roteiro. Tá tudo pronto no roteiro, ó, certo? É uma espécie de verificação, né? Você vai só verificar algo que já foi, né, discutido em sala de aula, né, ou você já viu no livro, vai ser ali praticado, né? Vai sair da teoria para a prática. Muito bem. E a aula experimental? Nós vamos usar esse título aqui, aula experimental, quando houver algum tipo de problematização, certo? Tem um problema para você investigar. E aí você vai levantar hipóteses, né? Vai fazer a sua investigação, né? Vai usar lá os passos do método científico para investigar e analisar os resultados, tá bom? É, vamos comparar com as aulas que a gente pode ter aqui, por exemplo, na disciplina de física experimental. Você pode ter um roteiro já pronto, só para você executar, né? Em geral, é o que acontece, né? As aulas que a gente faz experimental são assim. Mas poderia ter um problema para investigar, tá bom? Um exemplo que eu fiz quando eu estava na graduação. Lá, quando a gente estuda força elástica, o professor deu um roteiro para nós que utilizava a mola, certo? O roteiro era a parte prática aqui, ó. Tinha toda lá os passos para a gente medir uma mola, né? Constante elástica da mola. Mas aí o professor também nos deu um pedaço de borracha, um elástico, certo? E aí a gente fez uma investigação com o elástico, se ele tinha as mesmas propriedades da mola. Vocês entenderam? A mola foi uma aula prática, com todos os passos definidos, os conteúdos, os conceitos, né? E já com a borracha, não. A borracha, a gente fez uma aula experimental mesmo, investigando, levantando hipóteses. E lá nessa aula a gente chegou na conclusão que a mola tinha um comportamento diferente do elástico, né? Você poderia até pensar que são iguais, mas não são, tá bom? Muito bem. E aí, a importância da aula experimental, né, seja experimental, seja prática, no ensino de física. Permite que o aluno observe os fenômenos físicos diretamente, né, com os próprios olhos, né? Não é alguém que diz para ele, não, ele que viu, né? Muito bem. Promove a aprendizagem ativa, né, quando o aluno é colocado para ele mesmo executar o experimento, né? Ou ele mesmo investigar, seja na aula prática, seja na aula experimental, né? Ele vai aprender fazendo. E aí também valoriza o erro como parte do processo científico, né? Você tem que sempre fazer uma análise, né, do resultado que você viu, que você obteve no experimento, seja no experimento, na prática, né? E aí faz parte do processo científico. E aí a gente também pode conectar o conhecimento científico ao cotidiano, né? Aos fatos do cotidiano e também à tecnologia. Muito dos avanços tecnológicos que a gente tem no dia a dia se deve a conceitos físicos. A gente pode fazer também essa associação. Muito bem. Tipo de laboratório. Nós podemos ter laboratórios apenas demonstrativos, né? Nesse caso, o experimento seria realizado pelo professor e os alunos apenas observam, né? Sei lá, pode ser algum experimento que tenha muitos detalhes, né? Que deseja algum, algum tipo de conhecimento que os alunos não dominem, né? Aí, sei lá, um aparelho que só o professor saiba operar, né? Certo? Então, o professor vai fazer o experimento, ou pode ser talvez um experimento muito complexo que não dê para ser repetido, né? Não tenha tempo para todos os alunos repetirem, só o professor fará uma única vez, né? E aí, nesse caso, seria só uma demonstração, né?
os alunos vão só ver, né? Isso aí torna mais rápido, né? Mais seguro, que os alunos não precisam entrar em contato e exige menos recursos, né? Tem um problema que é a participação dos estudantes, vai ser passiva, né? Os estudantes só vão observar. Beleza. Tem esse laboratório demonstrativo e tem um laboratório de verificação, que a gente poderia associar com a aula prática, né? Onde você já tem um roteiro, e aí os alunos vão só seguir o roteiro para confirmar aqueles conceitos, aquelas leis físicas já foram observadas, tá bom? Então, vai reforçar os conceitos que já foram aprendidos, tá? E aí, quando você já segue o roteiro, não existe lá a investigação, né? Você vai só seguir o roteiro para verificar, tá bom? O resultado já é esperado, tá bom? Você não vai precisar criar hipótese, né? Fazer nenhum tipo de investigação, tá? Tem suas vantagens, com certeza, né? Mas o laboratório investigativo, que seria o terceiro aqui, ó, é que vai levar os alunos a um problema, né? Como estava lá, a problematização, e aí vamos ter que levantar hipóteses para esse problema, podemos planejar experimentos para investigar esse problema, né? Testar e analisar os resultados, tá bom? É algo mesmo do processo científico, ok? Muito bem. Além daquelas três abordagens ali, sim, desculpe. Aqui também ainda é uma característica lá do laboratório de investigação, né, o experimental. Exige tempo, né, para você construir lá a investigação, pode levar mais tempo, né? E depende de algumas, pode depender de alguma estrutura, de alguma mediação do professor. O professor tem que estar lá orientando. Beleza. E aí nós temos o laboratório virtual ou remoto. A gente usa softwares ou simulações. A gente já está usando bastante aqui, né? Todas as disciplinas experimentais estão sendo adicionadas simulações, né? Ok? Muito bem, aí é mais acessível, cada um pode acessar lá onde estiver, até em casa, né? Tem baixo custo, vai usar só a internet, né? O computador. E é útil em escolas sem laboratórios físicos, que é uma realidade bem grande aqui na nossa vida aqui, do cotidiano, né? São poucas escolas que têm laboratórios para física, né? Muito bem. E aí, qual é a limitação? É que você não mexe realmente com aqueles materiais, né? Fica no mundo virtual. Beleza. E aí a gente pode fazer também uma observação que se chama de campo, né? Aí seria laboratório de campo. Você vai para um ambiente, né? Para um campo, certo? Pode ser um museu, pode ser uma usina, né? Uma estação, sei lá. Aí pode fazer observações astronômicas, né? Podemos visitar parques tecnológicos, tá? E é bom que utilizar a contextualização e a interdisciplinaridade, tá? Aí tem um problema que é levar esses alunos, né? A logística de transporte e os custos, né? Para levar os alunos para museus, usinas, né? Parques, observatórios, aí exigiria mais. Beleza. Então vamos agora concluir. O ensino experimental é essencial para a física, certo? É essencial. E mesmo que a gente não tenha laboratórios para realizar os experimentos, a gente poderia recorrer a experimentos dentro da sala de aula, tá bom? A gente trabalhou alguns aí durante a física experimental, né? Eu organizei uma lista de experimentos que podem ser feitos dentro da sala de aula, né? E apliquei aqui em algumas turmas aqui do ensino presencial aqui de Bom Jesus, né? E aí a gente teria lá eu classifiquei como um projeto de ensino aqui, né? Praticando a física.
certo? Um conjunto de experimentos que a gente pode fazer em sala de aula, tá? Certo. E aí, como a gente viu, diferentes laboratórios podem ter funções e limitações próprias. E aí, a escolha entre as diferentes abordagens, né? Aula prática, aula experimental, simulação virtual, né? A visita de campo. A escolha vai depender do objetivo pedagógico, né? E também dos recursos disponíveis e do perfil dos alunos, né? Depende também do perfil dos alunos, tá bom? Muito bem. Então, aqui está ok. Como eu falei, é indispensável, né? A experimentação é importantíssimo para as ciências da natureza de maneira geral, né? E para a física em particular, tá? Então, eu reforço mesmo que nós não tenhamos um laboratório ali, um espaço físico, que a gente chama de laboratório, né? A gente pode fazer levar experimentos para a sala de aula, tá bom? Que é o espírito lá do meu projeto de ensino prática na física, que eu trabalho alguns experimentos com vocês aí na disciplina experimental. Tá, beleza. Acabamos de analisar aqui um recurso, que é a aula experimental, tá bom? Vamos passar agora para um outro recurso, que é o livro, né? O livro é um recurso importante para o ensino-aprendizagem, né? Beleza. E aí, nós vamos ver agora como realizar aí, ó, a análise de livros didáticos, tá bom? O livro é um recurso importante, um recurso institucional importante, né? E então ele deve ser analisado, né? Uma ferramenta importante dela, a gente deve analisar com cuidado. E aí, quais os objetivos da análise de um livro? Identificar os critérios de avaliação dos livros. Ah, não, que é os objetivos da nossa aula. Identificar os critérios de avaliação dos livros didáticos, que podem ser utilizados no ensino médio, né? E aí desenvolver um senso crítico sobre a qualidade desses materiais, né? Podemos ali qualificar cada um deles, né? Atribuindo vantagens ou desvantagens. E aí podemos reconhecer como os livros abordam conceitos, né? A experimentação, que a gente acabou de falar, a contextualização e a competência também lá da BNCC, né? Que a gente falou na última aula. Tá? Aí podemos comparar, né? Diferentes coleções, diferentes autores e ainda propor melhorias, né? Ali onde você vê uma deficiência, pode propor uma melhoria, né? Muito bem, qual é o papel desse livro, né? É simplesmente o principal recurso pedagógico utilizado nas escolas, né? É o livro e o quadro, né? Os dois mais usados, né? O livro e o quadro. Beleza. E aí, o acesso de todos ao livro, né? Garantiria aí uma democratização, né? Digamos assim, do conhecimento. Cada um com o seu livro. E aí você pode, tudo que está lá no livro serve para o estudante, né? Ele pode ver, rever e aprofundar a qualquer momento. Muito bem. E aí, qual é a vantagem do papel do livro? Que ele vai apresentar os conteúdos de alguma forma organizada e sequenciada, né? E aí, vai fazer aí a progressão da aprendizagem, né? O passo a passo, né, da aprendizagem. E aí serve como apoio tanto para o professor como ao aluno, né? O professor não precisa tirar tudo da sua cabeça, né? O conhecimento já está lá, organizado no livro, ele vai trabalhar com o estudante, certo? Muito bem. O papel do professor, olha só, utilizar o livro como apoio, né? Não como o único recurso, certo? Eu me lembrei que de uma história, tinha um professor que ele chegava na sala de aula, sentava, abria o livro e começava a ler o livro para o povo. Olha só a aula aí, né? Eles faziam a simples leitura do livro
Que coisa, né? Não é simplesmente assim, né? Tudo que vai estar lá no livro tem que ser trabalhado em sala de aula, né? Você pode usar o quadro, pode usar data show, né? Pode usar, fazer experimentos, debates, né? Usar todas as tecnologias aí ao seu favor. E aí, podemos incentivar os alunos a desenvolverem um olhar crítico sobre aquele conteúdo, né? O crítico no sentido de analisar, de investigar, certo? Muito bem. E aí, quais seriam os critérios que a gente pode usar para avaliar se um livro é bom ou não, né? Primeiro, o conteúdo científico, a correção conceitual, atualidade, linguagem, certo? Pode ter um erro lá, certo? Outro dia eu fiquei doidinho, assim, eu estava lendo um livro de química, eu fui rever aquela parte de divisão dos elétrons, né? Os átomos, que usa lá o diagrama de Pauling, né? E aí, lá tinha dizendo que um orbital, agora eu não lembro qual era, um orbital 3 alguma coisa, tinha mais energia que um orbital 4 não sei o quê, né? Aí eu, na minha cabeça, oxe, não pode, né? Não sei se vocês lembram dos átomos, né? Os átomos têm os níveis atômicos, ó, nível 1, nível 2, nível 3, e esses níveis são de energia, certo? Então, a energia do nível 2 é maior do que o nível 1, a energia do nível 3 é maior do 2, nível 4 é maior do que o 3, né? Vai aumentando 1, 2, 3, 4, aumentando a energia. E aí, estava lá escrito no livro que um orbital do 3 tinha mais energia do que do 4. Oxe, como é que é possível um negócio desse, né? Ali, então, tem um erro de conceito, conteúdo científico, certo? Pode encontrar isso nos livros textos. Está bem atentos. Muito bem. Tem a questão também da metodologia, certo? Abordagem experimental, né? Exercício, contextualização. Importante fazer uma contextualização histórica, tecnológica. Os recursos visuais, ó, figuras, gráficos, tabelas. Às vezes você pega um livro que não tem figura nenhuma, né? Só texto, equações. E fica um, assim, um livro árido, né? Você não, não se sente bem, né? Lendo um livro assim, né? Por outro lado, quando você pega lá um livro bem ilustrado, né? Dá uma visão melhor do que está sendo estudado. Acessibilidade, né? Você tem clareza, linguagem inclusiva, né? Certo? Para os diferentes perfis dos estudantes. E, por último, aí, a adequação à BNCC. Lembra lá, a BNCC é uma espécie de interpretação dos conteúdos escolares, né, científicos, mas para aplicação prática no dia a dia do cotidiano, né? Então, vai falar em competências, habilidades, e também vai estar associado aos itinerários formativos. Beleza? Tá, então aqui eu falei, elenquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Aqui o primeiro tópico é o conceito científico, conteúdo científico. Os conceitos estão corretos e atualizados, né? Como eu estava falando ainda há pouco, citando um exemplo, né? Os níveis de energia, o 3 e o 4 são diferentes, né? Como é que o professor, como é que o livro colocou lá que um é o contrário, né? Um é menor do que o outro. A obra contempla a física clássica e a física moderna. A gente pode pegar alguns livros que se atém à física clássica, né? Deixam a física moderna de lado, seria como que eles estão omitindo, né, uma parte importante da física, tá? As explicações são claras e fundamentadas, né? O livro só diz uma coisa lá, sucinta, não explica nada, né? Sim. Muito bem. Segundo tópico, organização e metodologia. O livro apresenta os conteúdos de forma sequenciada e progressiva, estimula a investigação científica, o pensamento crítico, né? Tem lá uma sequência lógica, lá eles comentam, né? Quais os problemas que levaram aqueles conceitos, né? Deixem aberto lá os problemas que estão ainda sendo investigados, né?
Tem atividades diversificadas, questão conceituais, exercícios práticos, problemas contextualizados, né? Muito bem. Agora, terceiro tópico, ó, recursos visuais e didáticos. Tem imagens, tem gráficos, tabelas, os esquemas, né? São claros e bem utilizados. Existem sugestões de experimentos ou uso de tecnologia, né? Simulação, software, né? Algum QR Code para levar a esses lugares. O layout, né? O layout é o desenho, né? A divisão lá das partes. Facilita a leitura e aprendizagem. Parte gráfica, né? Parte visual. Muito bem. Aí o quarto tópico, né? Contextualização. O conteúdo se relaciona com o cotidiano dos alunos ou fica lá no mundo das ideias, né? Tem aplicação prática no dia a dia. A referência à história da ciência é importante, né? A gente comentar de onde é que vem aqueles conceitos, né? A origem, né? A história daqueles conceitos. E ligar também com a consequência deles, né? Que é a tecnologia. Que são aplicados na tecnologia. E aí o livro aborda questões sociais, ambientais, interdisciplinares, né? Fazendo ligação com as outras áreas da ciência. E aí, quinto tópico, né? Acessibilidade e linguagem. O texto é claro e acessível para diferentes perfis de estudantes, né? Muitas vezes as fontes são ruins, pequenas demais, né? Você não consegue ler, a pessoa que tem problema visual pode encontrar dificuldade, né? Às vezes as imagens são muito... não ficam boas imagens, né? Também não ficam inteligíveis, né? Para você saber... legíveis, né? Para você entender. Usem linguagem inclusiva e acessível, né, para todos os perfis aí de estudantes. Muito bem, e último tópico, a adequação à BNCC. O livro contempla as competências gerais e específicas da ciência da natureza. Lembra lá, ó, a física na BNCC é um dos ramos da ciência da natureza, certo? Física, química e biologia são as ciências da natureza, né? E aí, a, a BNCC trata num ramo só. Aí você tem que verificar se isso é que acontece. Propõe situações, problemas, né? Para desenvolver as habilidades. Lembra lá, a BNCC tem toda aquela estrutura de competências e habilidades, né? E aí temos que ver se estão elencadas lá as competências, né? Trabalhadas, né? As competências e as habilidades. Muito bem. Estimular a autonomia, pensamento crítico e resolução dos problemas, né? Que é um dos tópicos lá também da BNCC. Muito bem, então, daqueles 5 tópicos que eu acabei de apontar, né? Qual seria o objetivo do livro? Ter a parte científica correta, né? Ser cientificamente correto, todos os conceitos, as explicações, né, do ponto de vista científico estarem corretas. Didaticamente claro, né? Pode ser um livro obtuso, não dê para a gente entender, né? Contextualizado, né? Tem que ligar com aplicações do cotidiano na tecnologia, acessível, né? Pelos diferentes perfis de estudantes, e alinhado à BNCC, né? Especialmente as competências, habilidades. Ok? Muito bem, minha gente. Agora eu quero passar bem aqui para vocês uma ficha de avaliação. Deixa eu passar aqui. Tá, eu vou projetar agora uma ficha, tá bom? Para a gente dar uma olhada aqui nos índices, né? No que tá, que a gente pode avaliar em um livro, tá bom? Projetar aqui. Então, tá aqui uma ficha. Depois eu vou colocar lá no grupo. Eu não sei se a professora colocou lá no... não lembro se a professora colocou no Siga, né? Mas eu vou colocar no grupo, tá? Então, aqui é uma ficha de análise de livro didático, tá bom? Como é que a gente vai fazer aqui a análise? Ó? Põe o título do livro, os autores, a editora, o ano, né? A série que se refere, né? E aí,
tem aqueles tópicos que eu falei para vocês, acabei de falar, né? O conteúdo científico, metodologia e organização, recurso de visuais, contextualização, acessibilidade e inclusão, adequação à BNCC, né? Tá, dentro de cada tópico, ó, você pode sublinhar, ó, as competências, né, o pensamento crítico, itinerários formativos, certo? Você pode já marcar aqui nessa ficha se o livro obedece ou não. Os conceitos estão corretos? Tá, né? Então, marca aqui, ok. Linguagem clara e acessível? Marca aqui, ó, ok. Abrange física clássica e física moderna? Ok, né? Se tiver alguma observação a mais, você pode escrever aqui, ó, certo? Muito bem. E aí, no final de tudo, de ter analisado esses 4 tópicos, você pode dar uma sugestão final, ó. Dar pontos fortes ou limitações, né, que você observou, e ainda sugerir melhorias, né? Aqui só tem uma linha, talvez vocês precisem de mais espaço, né? Mas tá, então, qual é a ideia? Nós vamos dividir novamente a turma em grupos, dividir em 3, né, não? Se tiver 9 alunos, dá para fazer 3, né? 3 trios. E aí, qual é a ideia? Cada grupo de 3 aí vai pegar um livro didático, certo? E vai fazer essa análise da ficha que a gente acabou de ver aqui, ó, certo? Título do livro, autor. Então, basta um livro por grupo, né? O grupo vai escolher um livro, vai fazer aqui a análise, ó, tá bom? E aí, vocês vão apresentar essa análise para o restante da turma, né? Cada grupo vai apresentar, é um esquema parecido com o que a gente fez agora da aula, né? Cada grupo preparou uma aula, apresentou para o restante da turma, né? Vamos fazer aí parecido, tá bom?